Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão cristológica. E hoje, após a ressurreição de Jesus, Jesus ascendeu-se ao céu. Ele teve a sua ascensão. Queremos ler aqui em Lucas capítulo 1, versículo 9 em diante, que é um texto clássico a respeito da ascensão de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: Varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então Jesus, ele após a sua ascensão, ele passou mais ou menos 40 dias aqui na terra com o corpo ressurreto. Ele falava a respeito do reino de Deus para o seu discípulo. E ele abordava muito a questão da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ele disse ao discípulo que ia, enviar o Consolador e queria revestir eles de poder. Eis aí um dos propósitos da ascensão de Jesus. Porque Jesus ele não ficou aqui na terra com seu discípulo após ele ressuscitar. Porque havia uma promessa da efusão do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Então Jesus tinha que ir ao céu, tomar posse dessa promessa e derramar sobre a igreja, sobre os apóstolos, o que nós chamamos do batismo com Espírito Santo. Se você ler João, no capítulo 7, versículo 37 em diante, diz assim: E no último dia da festa, do grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Agora, observe esse 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, observe que Jesus tinha que ser glorificado para enviar o Consolador, derramar sobre o discípulo, a igreja do Senhor, o Espírito Santo, inaugurar a igreja no dia de Pentecostes. Outro versículo que comprova esse propósito é Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, o próprio Jesus, ele tomou posse dessa promessa, que ele conquistou do Pai pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Outro detalhe também é que Jesus subiu para o céu para um dia ele voltar. Ele vai voltar com grande poder e glória. Então, Jesus ele tinha que ascender-se ao céu, tomar posse da vitória, cumprir o seu ofício de sumo sacerdote, e quando a trombeta tocar, ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, existe esse propósito que Cristo Jesus
ele ascendeu-se ao céu. Ele foi tomar posse da promessa de Deus. Ele foi conquistar para nós, né? Ele foi preparar-nos lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, meu querido, com essa reflexão. E fique certo, o mesmo Jesus que ele veio a este mundo, nasceu de uma virgem, cumpriu o seu ministério aqui na terra, curou os enfermos, ensinou, teve seu momento mais crucial, que foi seu sofrimento, a sua morte, mas também teve o momento glorioso da sua ressurreição e, por fim, a sua ascensão. Esse mesmo Jesus que ascendeu para o céu, ele vai voltar, porque está escrito, o mesmo Jesus. Então, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele subiu para um dia voltar e levar-nos para o céu. Deus te abençoe com essa reflexão, que você possa confortar a sua alma nessa esperança. Ele subiu, mas ele vai voltar. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.